Aleluias, glória ao nome do Senhor, aquele que é grande, aquele que é poderoso, aquele que pode todas as coisas. Mas que nessa noite eu gostaria de ministrar uma palavra que vai nos mostrar que mesmo esse Deus sendo tão grande, mesmo esse Deus sendo tão maravilhoso, sendo tão poderoso, Ele nos permite a escolha. Nos permite, meus queridos irmãos, tomarmos a decisão de servir a Ele ou não. E é sobre isso que eu gostaria de falar. O tema da nossa reflexão nessa noite é escolhas, ou estamos como estamos por escolher no distanciar de Deus. Onde estaríamos se tivéssemos apenas que escolher, ou se tivéssemos escolhido apenas a vontade de Deus para a nossa vida? O que estaria acontecendo com a nossa vida se tivéssemos apenas escolhido fazer aquilo que agrada ao Senhor? Eu quero que você abra sua Bíblia nessa noite em Lucas capítulo 13. Nós vamos ministrar a palavra do Senhor. Lucas capítulo 13, versículo 34. Se você tem uma Bíblia aí, abra, né? Esse será o texto para a nossa reflexão nessa noite. Lucas capítulo 13, versículo 34. Você que está aí, eu peço que você permaneça até o fim, né? Nós temos uma informação muito importante com relação ao retorno das atividades da igreja. Então, no final da live, eu vou estar passando as informações. Eu já enviei um texto aí para todos os irmãos, né? Todo mundo aí recebeu o texto, eu acho que todo mundo recebeu, né? Então, eu vou estar só reforçando aqui para aqueles que não receberam, amém? Então, no final da live, nós vamos estar falando aí um pouquinho como é que vai ser esse retorno das atividades da igreja no templo. Como eu disse, a igreja ela nunca parou, né? Ela nunca parou, então nós vamos apenas retornar ao templo com as nossas atividades, mas no finalzinho da live nós vamos falar aí sobre isso. Lucas capítulo 13, versículo 34, se você tem a Bíblia, abra aí e nós vamos compartilhar essa leitura. Lucas 13, versículo 34, diz a palavra do nosso Deus: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Jesus está dizendo: quantas vezes eu quis amar vocês, mas vocês não quiseram. Quantas vezes eu quis o melhor para vocês e vocês não quiseram. Bom, vamos orar, meus irmãos, vamos falar com Deus mais uma vez, pedir que Ele esteja à frente dessa palavra e que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração, fale ao nosso ser, que encha toda a nossa vida da sua presença. Amém? Vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado pelos louvores. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que já foi lida, já foi explanada aqui, Senhor, através do cântico, através das orações, através da leitura de outros textos. Muito obrigado, Deus, porque nós podemos, Pai, entrar na Tua presença. E nesse momento eu quero entregar nas Tuas mãos cada vida que aqui está. Que essa palavra que nós acabamos de ler, que essa palavra que vai ser ministrada, Senhor, ela possa achar o lugar no coração de cada um aqui. Que ela venha gerar frutos, porque a Tua palavra diz que ela não voltará vazia. Então, Senhor, antes de fazer aquilo que lhe apraz, faz, Senhor, aquilo que deve ser feito através da Tua palavra na nossa vida. Se correção, nos corrige, Senhor. Se mudança, nos muda, Pai. Em nome de Jesus. Se ânimo, dá ânimo, Senhor. Se força, traz força àqueles que estão cansados. Mas que possamos escolher, com aquilo que o Senhor nos deu, chamado livre-arbítrio, estar na Tua presença. Que possamos escolher, Pai, fazermos a Tua vontade. Que possamos escolher estar no centro, Senhor, da Tua vontade. Abençoa cada vida aqui, Senhor. Abençoe a minha vida. Usa-me, Senhor, não para a minha glória, mas para a glória do Teu nome. Que vidas aqui venham ser edificadas. Que essa palavra fique mastigando na mente de cada um que aqui está. Que nessa semana ela gere frutos nas nossas vidas. Que possamos ser tocados, que possamos ser edificados. Eu não sei o que cada um está passando, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe, Senhor Deus, a necessidade. E a Tua palavra preenche cada necessidade aqui. Que ela haja guarida. Eu te peço em nome de Jesus, faz cair por terra toda distração, tudo aquilo que venha me afastar de reconhecer essa palavra, que o meu coração, que a minha mente esteja cativa a ela. Em nome de Jesus. Fica conosco, nos abençoa, hoje e sempre. Amém e amém. Bom, meus queridos irmãos, como eu disse nessa noite, dentro desse texto que nós acabamos de ler, de Lucas capítulo 13, versículo 34.
O tema que eu coloquei aí na live foi escolhas. Mas o tema que eu coloquei aqui na mensagem, para não ficar um tema muito grande aí na live, né? Estamos como estamos por escolher nos distanciar de Deus. Bom, nós temos a nossa compreensão de que Deus, temos a compreensão de Deus que passa por essas palavras. Nós reconhecemos Deus. Quando nós falamos Deus, Ele é onipresente. Ou seja, Ele está em todos os lugares. Quando nós falamos Deus, Ele é onisciente, ou seja, Ele sabe todas as coisas. Baseado lá no Salmo 139, diz que antes que a palavra chegue à minha boca, Ele já sabe. Nós também sabemos que Ele é onipotente, ou seja, todo o poder está nas mãos dEle, Ele pode todas as coisas. Cremos sim que Deus está em todos os lugares, cremos sim que Ele sabe todas as coisas, cremos sim, principalmente, que Ele pode fazer todas as coisas. Sim, com razão, Deus é soberano, nada escapa da sua vontade. Deus é soberano, meus queridos irmãos. A palavra do Senhor nos diz lá em Isaías 43:13, eu até citei esse texto quinta-feira passada. Ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Diz a palavra do Senhor. Então quem pode impedir o agir de Deus? Quem pode impedir a ação do Senhor? Quem pode impedir o manifestar de Deus? Já falei sobre isso há algum tempo atrás. Quem é que pode, meus queridos irmãos, impedir a manifestação, a ação ou o poder? Ninguém. A palavra do nosso Deus nos diz assim, coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Por quê? Porque se eu cair no mundo, Deus pode me resgatar de lá. Se eu cair nas mãos do diabo, Deus é poderoso para me arrancar das mãos do diabo, como arrancou a minha vida e a sua vida das mãos do diabo. Agora, se eu cair nas mãos de Deus, quem pode me arrancar das mãos dele? Quem é soberano para impedi-lo? Dentro da compreensão desse texto, então é difícil entender o lamento de Jesus sobre Jerusalém. Cremos que Deus pode todas as coisas. Nesse pensamento, então traçamos aqui uma rota. Dizemos assim, tudo que Deus quer, Ele faz. Sim, Ele é poderoso para fazer o que Ele quiser. Mas Jesus está dizendo no texto que nós acabamos de ler, eu quis, mas vocês não quiseram. Eu quero amar vocês. Como podemos conciliar a soberania de Deus e a liberdade humana? Um Deus que é grande, que é poderoso. Um Deus que pode me forçar a servi-lo. Pode, se Ele quiser, Ele pode me forçar a servi-lo. Um Deus que pode acabar com todos aqueles que blasfemam contra Ele. Sim, Ele pode fazer isso a hora que Ele quiser. Um Deus que pode deixar vir ao mundo só aqueles que Ele sabe que irão segui-lo, que irão ser bênção. Sim, Ele pode. Por quê? Porque Deus pode tudo. Ele é soberano. Mas dentre essa soberania de Deus, esse Deus que é soberano, esse Deus que é grande, esse Deus que pode todas as coisas e que as palavras jamais serão suficientes para explicá-lo. Jamais iremos conseguir explicar Deus. Como diz a canção, ninguém explica Deus. Por mais que nos esforcemos para entendê-lo, por mais que usemos todas as palavras do nosso vocabulário para expor como esse Deus é grande, elas são poucas. Elas vão acabar e nós não vamos conseguir definir. Meus queridos irmãos, entendam uma coisa. A Bíblia é a palavra de Deus. Cremos assim, como batistas, é a nossa regra de fé e prática. Mas Deus vai além daquilo que está escrito aqui. E nós passaremos a eternidade toda conhecendo quem é esse Deus. Esse Deus que é grande, que é soberano. Esse Deus que pode sim me forçar a servi-lo, que pode destruir todos aqueles que blasfemam contra Ele. Esse Deus que vai além daquilo que nós podemos imaginar. Esse mesmo Deus é o Deus que nos escolheu, que escolheu nos amar. Esse Deus que escolhe amar a mim e a você, seres finitos, pecadores, falhos e limitados. Um Deus tão grande que escolheu nos amar. E por amor, Ele nos deixa livres para que sigamos o nosso caminho. Um Deus que nos ama de tal forma que não nos força a servi-los.
Lembrando, o tema dessa reflexão é: estamos onde estamos porque escolhemos nos distanciar de Deus. Um Deus que é tão maravilhoso, um Deus que é grande, mas que nos ama. E por nos amar, Ele nos deixa livres para que sigamos o nosso caminho. Deus não é um tirano. Se Ele me forçasse... Alguns dias atrás eu estava vendo uma explicação bem interessante. Alguém perguntou assim, uma criança, né, perguntou a um pastor, no culto poderia fazer algumas perguntas, uma criança levanta e fez a pergunta: por que Deus permitiu que tivesse a árvore no jardim? Foi interessante a resposta daquele pastor, aquela criança. Quando a criança pergunta por que Deus permitiu, Ele poderia criar um homem, prendê-lo ali no jardim e não permitir que esse homem comesse da árvore. Sim, Ele poderia fazer isso. Mas Deus não é um tirano. Quem são os tiranos? O tirano é aquele que força as pessoas a fazerem a sua vontade. Deus não nos força a fazer a vontade. Porque a árvore está lá para que nós tivéssemos escolha de servir a Ele ou não. A escolha de Adão e Eva foi se distanciar de Deus. A escolha de Adão e Eva foi provar o fruto, mesmo tendo a presença de Deus, mesmo não lhe faltando nada, mesmo tendo a oportunidade de estar com o Senhor todos os dias. Esse homem e essa mulher, Adão e Eva, decidiram, escolheram por se afastar do Senhor. Às vezes nós pensamos: por que eu estou vivendo isso? É Deus que está me castigando? Não, é resultado da minha escolha, irmão. Estamos onde estamos, por quê? Porque escolhemos nos afastar de Deus. Eu lhe pergunto: as suas escolhas, as suas atitudes, a sua vida, o que você tem vivido, tem te aproximado ou tem te afastado do Senhor? Você não pode culpar Deus. Deus nos deixou livres, nos ama tanto. Ele corre o risco de nos perder, mas Ele não nos prende. O amor não prende, o amor não sufoca, o amor liberta. Tudo sofre, tudo suporta, diz a palavra do Senhor em Coríntios 13. O amor, Ele é bondoso, e esse Deus que é amor, que não é tirano, que pode sim todas as coisas, Ele nos ama tanto, que nos deixa livre para que sigamos o nosso caminho. Nos deu algo chamado livre-arbítrio. Nos deu algo chamado escolha. É claro que no final da vida prestaremos contas dessas escolhas que nós fazemos diariamente. Diariamente. As escolhas que nós fazemos a cada dia nos aproxima ou nos afasta de Deus. O que temos visto na humanidade é que a humanidade está vivendo o que está vivendo. Por quê? Porque as suas escolhas lhe afastam do Criador, dia após dia. Ele nos ama e nos deixa livres. Se nós o amamos, voltaremos para Ele. Se nós o amamos, voltaremos para Ele. Esses dias, acho que ontem à noite, eu estava lendo, eu tenho aqui um comentário de Spurgeon, Príncipe dos Pregadores. Eu tenho um comentário dele, na verdade é o dia a dia com Spurgeon. Eram algumas anotações que ele fazia, e esses dias eu estava lendo, ele estava falando sobre amor. Interessante, porque ele conta a história de um rei que invade um pequeno reino e leva uma princesa muito bonita. Ele leva a princesa para o seu reino e lá ele se apaixona por essa princesa. E ele quer, porque quer que essa princesa também o ame. E ele diz assim: o que é que eu posso fazer para que você me ame? A princesa diz assim: deixe-me voltar para o meu povo. Ele diz: de forma nenhuma. Ele esbraveja e diz: de forma nenhuma deixarei você ir, porque se eu deixar você ir, eu corro o risco de te perder. Aí ela disse: mas se eu voltar para você, pode ter certeza de que mais nunca você irá me perder. O amor de verdade não prende, o amor de verdade liberta. O amor de verdade nos deixa livres. Se voltarmos, é porque nós amamos de verdade. Ele nos ama de tal forma que nos libertou. O Senhor não nos fez cativos. Nós éramos escravos, sim, do pecado. Éramos escravos do pecado. O pecado nos escravizava. Eu falei quinta-feira que passada, usei um exemplo, né? Quando nós estávamos aqui ministrando, eu usei o exemplo de pessoas que dizem que o cristão é um escravo. Ele está debaixo de um jugo, de um peso. Nós não estamos. Nós somos livres. E aí eu desafiei. Eu disse assim: eu desafio você que bebe, você que fuma, você que vive na prostituição. Eu desafio você
a se libertar disso, a viver sem isso. E nós veremos quem são os escravos de verdade. Escravo é aquele que não tem escolha. Tanto é que a palavra diz, eu não vos chamo mais de servos ou de escravos, eu vos chamo de filho, porque o filho tem liberdade. O que é que o brado na cruz faz? Ele me dá a vida eterna e me liberta do pecado. O que é que o Senhor está fazendo? Ele está me devolvendo a escolha. Escolha essa que foi perdida lá no jardim. Agostinho de Hipona, um pensador católico, um teólogo católico, ele traça 3 pensamentos com relação à liberdade, ao pecado ou ao pecar. Ele diz assim, no jardim do Éden, a escolha de Adão e Eva, ele trata da seguinte forma: eu posso não pecar. Tinha uma escolha ali a ser feita. Ele podia escolher pecar ou não, ele podia escolher comer do fruto ou não. Aí Agostinho traz esse primeiro pensamento: no jardim eu posso não pecar, hoje não posso não pecar. Por quê? Porque nós somos frutos, o pecado está em nós, nossa natureza é pecaminosa, mas nós não somos mais escravos do pecado. Jesus está nos devolvendo a escolha. Jesus nos liberta, o brado na cruz. Terceiro pensamento de Agostinho, só para eu voltar. E Agostinho trata no céu, na eternidade, não posso pecar. Lá não haverá mais pecado, lá haverá santidade, só entrará lá aqueles que são santos, aqueles que foram santificados pelo sangue de Jesus. O brado de Jesus na cruz está consumado, ou seja, eu liberto vocês. Vocês podem escolher de novo. Vocês podem escolher Deus ou não. Vocês não são meus escravos. Ele nos ama tanto que nos deixa livres. Se nós o amamos, voltaremos para Ele. A morte de Jesus não foi apenas para que a gente sirva a Deus, seja forçado a servir. A morte de Jesus foi para nos libertar, para nos devolver esse direito de escolher ou não. Eu volto a perguntar: as suas escolhas têm te aproximado ou te afastado de Deus? As suas escolhas têm feito você ser aquilo que é no coração de Deus? Ou tem afastado você desse propósito? Ou tem afastado você dos ideais que Deus tinha para você no início? Ele nos libertou, nos devolveu o livre-arbítrio. Você é quem decide a sua vida. Você é quem escolhe. No final dos tempos ou da vida, prestaremos conta do que fizemos com esse bem que Ele nos deu, chamado livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Eu acho interessante porque Jesus diz lá em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu amo esse texto. Sabe por quê? Porque os judeus nesse tempo são escravos de Roma. São escravos romanos, como foram dos assírios, como foram dos babilônios, como foram dos persas, como foram dos romanos, greco-romanos. Aí Jesus chega lá, eles são escravos, eles não fazem nada sem a aprovação de Roma. É tudo muito limitado. Jesus diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Os sacerdotes, doutores da lei, eles sabem o que Jesus está falando. Jesus está falando de uma prisão aqui, de uma prisão espiritual, de uma prisão religiosa. Eles dizem assim: nós não somos escravos de ninguém. Nós somos filhos de Abraão. Não somos escravos de ninguém. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que Jesus está dizendo é: vocês continuam sendo escravos de vocês mesmos. Você não consegue controlar os seus desejos. Você não consegue escolher. Você é guiado por esse desejo. Por quê? Porque você é cativo ainda a eles. Mas se eu libertar vocês, vocês serão verdadeiramente livres. Ou seja, vocês terão de volta. Vocês terão de volta o privilégio de escolher. Vocês terão de volta o privilégio de escolher o que fazer com a vida de vocês. Como escravos do pecado, não tínhamos escolha. O nosso caminho era a morte. O nosso caminho era o inferno. A palavra diz: o salário do pecado é a morte. Não havia nada que podíamos fazer. Até que Jesus nos devolve isso. Por quê? Porque Ele nos ama. Um Deus que é soberano. Um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que vai além daquilo que eu posso imaginar. Mas ao mesmo tempo é um Deus que não me força a servi-lo. Você não é forçado a servi-lo. E se você está servindo a Ele à força, você não está servindo a Ele. Porque Ele não quer nenhum prisioneiro. Ele não quer nenhum escravo da religião. A religião sim aprisiona. Não pode isso, não toque nisso, se vista dessa forma, coma isso, não coma isso. A religião faz isso. Cristo nos liberta.
para escolher servir a Ele de todo o nosso coração. Eu gosto sempre de dizer, quando eu vejo essas religiões que aprisionam o homem diante de tanto peso religioso, não toque, não coma, não beba, não faça. E aí eu olho para essas pessoas, eu às vezes converso com minha esposa e digo assim, Cristo nos libertou e a religião está nos prendendo de novo. É claro que Cristo não nos libertou para a libertinagem, Cristo nos libertou para escolhermos voltarmos para Ele se nós o amarmos de verdade. Se reconhecermos o que Ele fez por nós, somos dele duas vezes, somos dele porque Ele nos criou, somos dele porque Ele nos libertou. Ele nos devolveu a escolha. Volto a perguntar, as suas escolhas têm te aproximado ou te afastado de Deus? As suas escolhas têm feito você ser aquilo que você é no coração de Deus? Você entende que está onde deveria estar, ou as suas escolhas conduziram você, talvez a estar num lugar ou do jeito que você não gostaria. Mas ainda há esperança para você. Estamos onde estamos, porque nós escolhemos nos distanciar do Senhor. Nós não imaginávamos que Ele nos ama, nós não imaginamos que Ele nos ame dessa maneira, mas Ele nos ama. Ele nos ama tanto que nos concede a liberdade. Enquanto Jesus chora sobre Jerusalém, Ele diz, eu quero amar você, mas você não quer ser amado por mim. Eu quero amar você, mas você não quer ser amado por mim. Meu querido irmão, Ele nos ama de tal forma que nos libertou e nos deu até o direito de não acreditar nele. Esses dias eu estava lendo alguns comentários. Eu gosto sempre de ler os comentários no Facebook, eu gosto de ler comentário de vídeo. Acho que eu sou viciado em ler comentários, não sei se você faz isso também. Então, eu estava lendo alguns comentários e algumas pessoas, alguns ateus, tecendo os comentários contra o cristianismo, contra Deus. E eu fiquei vendo assim, algum tempo atrás eu fiz uma pergunta: qual o único pecado que o homem tem que o diabo não tem? O único pecado que o homem tem e o diabo não. A Bíblia diz que o diabo crê que se estremece, mas não obedece. A palavra do nosso Deus nos diz, o diabo crê que se treme. Ele crê de tal forma, ele sabe que Deus existe, mas ele não obedece. O único pecado que o ser humano tem, que o diabo não tem, decidir não crer em Deus. Não acreditar no Senhor. Ele nos ama de tal forma que nos libertou. Jesus está dizendo, eu quero amar você, mas você não quer ser amado por mim. A escolha é sua, eu não posso forçar você a me amar. Eu não posso forçar você, mesmo tendo todo o poder, mesmo sendo soberano. Ele escolhe, irmão, permitir que nós tenhamos a escolha de amá-lo ou não, mesmo correndo o risco de nos perder. Você acha que é vontade do Senhor que a humanidade vá para o inferno? Você acha que é vontade do Senhor que a humanidade está como está? Não! A vontade do Senhor é que todo homem se volte para Ele, que todo homem decida servi-lo, que todo homem queira ser imagem e semelhança dEle. O Senhor está nos chamando. Jesus está dizendo, eu quero amar você, mas você não quer ser amado por mim. Talvez é isso que Jesus está dizendo a mim e a você também nessa noite. Eu quero o melhor para você. Eu quero conduzir a sua vida. Eu quero amar você, mas você não tem permitido que eu faça isso. E o Senhor não faz nada pulso, irmão. Não faz nada forçado. Deus não faz, a não ser que você permita que Ele faça na sua vida. A não ser que você se submeta à vontade dEle. Deus não vai te forçar. Deus não vai te forçar. Você tem o direito de ir e vir. Está na Constituição. Diz a Constituição no artigo 5º, inciso 15. Isso é a nossa Carta Magna. Nosso Brasil. Diz assim, é livre a locomoção no território nacional, em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Apesar que nesse tempo de pandemia, essa liberdade ela foi reduzida, né? Vimos aí muitos estados em toque de recolher, vimos pessoas aí sendo presas porque estavam caminhando na praça, vimos aí tantas coisas, né? Muitas perderam esse direito de ir e vir, que a nossa Constituição nos garante. É livre a locomoção no território nacional, desde que tudo vá bem, que não haja guerra e tal. Diz lá no artigo 5º, inciso 15. Meus queridos irmãos,
O Senhor nos deu essa liberdade. Essa mesma liberdade de ir e vir. Eu poderia dizer, é livre a locomoção nesse mundo. O tempo inteiro, podendo qualquer pessoa ir e vir, entrar e sair, permanecer, ou dele sair com seus bens, enquanto você está vivo. Você pode. A escolha está nas suas mãos. O Senhor nos deu esse momento, nos deu esse direito, na verdade, de escolher. Nos devolveu esse direito que nos foi tomado lá no Éden, quando Adão pecou. Ele nos deu o direito de escolher mais uma vez. O véu do tempo foi rasgado. Ele nos devolveu o direito de voltar à presença do Senhor, de estarmos com Ele ou não, de buscarmos a presença dEle ou não, de orar ou não. Deus não nos força a ler a Bíblia, Deus não nos força a servi-lo, Deus não nos força a orar. Deus nos deu o direito de escolher. Se amamos, voltamos para Ele. Se amamos, sentimos necessidade de estar com Ele. Mas o afastamento, a decisão que está sendo feita pela maioria de nós, pela maioria dos seres humanos, é se afastar do Criador. No vídeo que eu vi, ou na imagem que eu vi, do comentário que eu vi, que eu digo, o único pecado que o homem tem, que o diabo não tem, é o crer. Que o diabo crê que se estremece, o homem pode não crer em Deus. Deus nos libertou de tal forma que devolveu esse direito de crer ou não. O homem tem decidido se afastar. A imagem dizia o seguinte: assim como os deuses antigos foram esquecidos e abandonados pelos seus povos, um dia o Deus dos cristãos, que é uma ficção, também será esquecido e abandonado. O homem que foi criatura, que é criatura, feito com amor, que Deus olha com misericórdia, é o homem que pode escolher se afastar de Deus. E nós estamos onde estamos. Agora eu falo como sociedade, eu falo como realidade do mundo. Nós estamos onde estamos porque nós escolhemos nos afastar de Deus. E essa escolha é diária. Escolhemos nos afastar do Senhor. Mas o afastamento nos traz esfriamento. Eu quero ler com você Mateus capítulo 24. Se você puder, abra aí sua Bíblia no versículo 12. Mateus capítulo 24, versículo 12. Eu escrevi ali, mas eu vou ler só para conferir, que quinta-feira eu escrevi o texto errado. Depois foi que eu fui ver. Já tinha citado. Mateus 24, 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Devido ao afastamento, o que se gera em nós é esfriamento. O esfriamento gera em nosso coração maldade, porque longe de Deus o homem não consegue gerar nada a não ser maldade. Estamos onde estamos, como humanidade, estamos vivendo como estamos vivendo, como povo, como sociedade, por causa da escolha dos homens de se afastarem de Deus. E Deus permite. O mundo é mau. Talvez pergunte, Senhor, por que estamos vivendo isso? Porque o mundo é mau. Jesus disse, o mundo é mau, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Esse mundo é mau, porque a maldade me chega, mesmo sendo servo do Senhor, porque eu estou inserido nesse mundo. Então, estando inserido nesse mundo, vivendo nele, eu estou sujeito também às maldades, que não deveria acontecer, mas acontecem por quê? Porque o homem escolheu se afastar de Deus. Porque o homem escolheu estar distante do Senhor. Eu volto a falar o que falei quinta-feira. O que é que leva uma pessoa a desviar verba pública que serviria para comprar respiradores que salvariam milhares de vidas? Aí o cara vai lá e tira. O que é que leva um homem a fazer isso? Falta de Deus, irmãos. Distanciamento do Senhor, a maldade no seu coração. O cara tem milhões na conta, recebe um salário milionário, que nem se ele viver 2 ou 3 vidas, ele não consegue gastar o dinheiro todo, mas ele continua roubando, há uma fome dentro dele por mais. E ele tira do necessitado, ele tira daquele que precisa. O que é que leva uma pessoa a superfaturar algo que ia beneficiar o seu semelhante? Falta de Deus, irmão. Porque quem está próximo de Deus ama o seu próximo. Quem está próximo de Deus faz o bem. Então também não adianta dizer que eu estou na igreja.
Não adianta dizer que eu conheço a Bíblia. Não adianta dizer que eu tenho 30 anos de convertido. Quando essa conversão não gerou em mim a empatia, a compaixão, o amor, o cuidado, o zelo pelo meu semelhante. Quando há maldade no meu coração. Eu preciso me aproximar de Deus. Dia após dia escolher servi-lo. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mateus 23, versículo 37. Vamos ler aí comigo. Mateus 23 é o mesmo texto, só que agora em Mateus, que é a base da nossa mensagem nessa noite, diz, Mateus 23, versículo 37. Diz a palavra do Senhor: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir vocês, ou reunir os seus filhos como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Dá para entender isso, irmão? Um Deus que é soberano, que poderia me pegar à força e me fazer estar sobre ele, sobre a sua proteção, estar sob os seus cuidados. Um Deus que poderia me forçar. Ele está dizendo: eu quis, mas vocês não quiseram. Eu não os forço. Eu não os trago arrastado. Eu não faço com que você me sirva. Então, por que vivemos como vivemos? Porque escolhemos nos afastar dele. Aí você pode dizer assim: mas Senhor, como é que o Senhor permite, Pai, que aquele homem vai lá e tire a vida? Onde é que o Senhor estava quando aquele homem tirou a vida desse pai de família? Deus está dizendo: eu estava no mesmo lugar, dizendo a ele: não faça, ame o seu próximo. Mas ele escolheu se distanciar de mim. Dá para entender, irmão, que a maldade gerada nesse mundo, o que temos visto, é apenas o reflexo do homem sem Deus. O homem com Deus é diferente. Ele não vai fazer mal ao seu próximo, ele não vai desviar a verba, ele não vai apontar uma arma para o seu semelhante, ele não vai planejar trair o seu semelhante, ele não vai planejar o mal contra o seu próximo. Não, de forma nenhuma. Vivemos o que vivemos porque o homem tem escolhido se distanciar do Senhor, e por isso a gente vê a maldade crescer, crescer. E com essa maldade o amor de muitos vai esfriando. Vamos achando que o homem não tem mais jeito. Aí a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não podemos deixar se corromper por isso. Não podemos achar que não há mais jeito. Não podemos recuar. Mas precisamos ser sal e luz. Lembra que nós lemos lá? Jesus nos chama para ser sal e luz, para iluminar esse mundo, para dar sabor a esse mundo, para mostrar o caminho que é Jesus. Atrair pessoas para que essas pessoas também queiram ir até o Senhor. Queiram, que escolham servir a Deus. Todos vão escolher, queríamos nós. Quero eu que todos escolham. Muito mais o Senhor, que lamenta e diz: eu queria, mas vocês não quiseram. Meus queridos irmãos, porque Ele nos ama, Ele nos deixa livres para escolher. A maldade, nesse texto, tem o sentido de homem sem lei. Quando o texto diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. A maldade aqui tem o sentido de homem sem lei. Imagina um homem sem lei. O que é que vai ser gerado dele? Um homem sem lei, sem temor. Eu fico pensando assim, em uma conversa com uma pessoa dessa que diz que Deus não existe. Eu fico pensando assim: então não há freio. Então não há nada que me impeça nada. Eu posso fazer o que eu quiser. A maldade desse texto de Mateus 24:12, ela significa o homem sem lei, sem respeito algum, sem temor nenhum. Os maus são aqueles que se afastaram de Deus e dos seus ensinos. Esse é o significado. Os maus são aqueles que se afastaram de Deus e dos seus ensinos. Então aqui eu não penso só naqueles que não estão carregando a Bíblia, naqueles que não estão na igreja. Eu penso naqueles que têm se afastado de Deus diariamente, porque carregaram a Bíblia e viram a igreja. E se dizer cristão é muito fácil. Tem muita gente desviado na igreja. Tá dando para entender? Porque desviado é aquele que saiu do caminho, está contrário aos ensinamentos do Senhor. E quando nós estamos contrários aos ensinamentos, estamos desviados do caminho. Então maldade no sentido de que é um homem sem lei.
Os maus são aqueles que se afastaram de Deus, dos seus ensinos. Então, o mal aqui nesse texto é aquele homem que está sem a lei de Deus na sua vida. Está sem o temor do Senhor. Está sem obedecer a Deus. O que se é gerado desse homem, das suas escolhas, maldade ao seu próximo, maldade ao seu semelhante, maldade ao mundo, maldade ao que tudo que nós estamos vendo. É o homem desumanizado. O homem desumanizado. Eu vi a série de mensagens do pastor Neil esses dias, desse homem desumanizado, desse homem deformado. Hoje eu estava lendo aquela mensagem que eu já disse que vou pregar aqui, né? Mas que ainda não chegou o tempo, Deus é que tem tempo. Que é a mensagem que tem o tema distorcidos. Eu estava lendo isso. Imagem e semelhança de Deus. Eu li agora à tarde. Imagem e semelhança de Deus, mas distorcidos. Fomos distorcidos, fomos desumanizados. Deus nos fez sua imagem e semelhança, mas a queda nos distorceu. O que é que essa distorção gerou em nós? Maldade, esse é um dos pontos. Maus são aqueles que se afastaram de Deus, dos seus ensinos. A consequência do afastamento de Deus é a desumanização, ou a coisificação do ser humano. Ele deixa de ser humano por completo, porque não tem como uma pessoa se dizer humana, gerando tanta maldade. Esse homem ele está deformado naquilo que ele deveria ser. Esse homem ele se transformou numa coisa, que olha para os outros também como uma coisa. Ele olha para a mulher como um pedaço de carne, ele olha para o pobre como oportunidade de lhe tirar algo. Esteja atento que está chegando a política aí. Ele olha não porque ele quer cuidar, ele olha porque ele vê como uma oportunidade. Aquele que ajuda apenas com o desejo de ter algo em troca não é ajuda, é interesse. Então por isso eu sempre fico com o pé atrás, sabe, irmão? Aquela pessoa que não faz nada por ninguém, mas quando chega no período político, ele faz tudo por todos. Ele não está preocupado com ninguém, ele está preocupado com ele mesmo. Eu queria uma coisa bem interessante que eu gosto sempre de pensar. Quer ver quem verdadeiramente ama o povo? Tira o salário desses caras. Ou diminua para um salário mínimo. Um salário. É funcionário público. Diminua, eu quero ver quem vai correr atrás de se candidatar-se. Eu quero ver quem verdadeiramente ama o povo. Quer o melhor para o povo, se doa. Então, meus queridos irmãos, pensei nessa vertente, mas o que nós temos visto é que a consequência do afastamento de Deus tem gerado homens desumanizados, que estão mais para serem coisas do que ser humano, e olha para o outro apenas como objeto, olha para o outro como se fosse nada, por qualquer coisa tira a vida do próximo, por qualquer coisa desonra, por qualquer coisa é sinônimo de uma guerra, de um conflito. E eu volto a lhe perguntar, as suas escolhas têm te aproximado ou te afastado de Deus? Porque temos visto isso diariamente. E precisamos estar vigilantes. Precisamos estar atentos. Será que eu tenho me tornado esse desumano? Será que eu tenho me tornado essa coisa caminhando sobre a terra? Será que eu tenho me tornado esse ser que em nada se parece com Deus? As minhas escolhas têm me afastado dele de tal forma que eu não me pareço com ele. Afastados de Deus, nós perdemos a sensibilidade. Afastados de Deus, perdemos a sensibilidade para a essência de Deus. Perdemos a sensibilidade para a essência de Deus. Lembra o texto? Por causa da maldade, o amor de muitos esfriará. Longe de Deus, perdemos a essência da sua identidade. E qual é a essência da identidade de Deus? Deus é amor. Deus é amor. Longe de Deus, os homens não conseguem amar. Quanto mais maldade, menos amor. Por que Jesus está dizendo assim? Chegará o tempo onde a maldade vai crescer tanto que o amor vai esfriar. Porque quanto mais longe de Deus o homem está, mais gera o mal. Quanto mais longe de Deus o homem está, mais o mal é gerado por esses homens e esse mal vai proliferando. Nós não podemos, meus irmãos, sermos o resultado desse mal. Jesus nos deu o direito de escolher. Escolher o quê? Voltar para Deus, estarmos com Ele. Jesus nos escolheu, ou nos chamou, ou morreu por nós, para que nós pudéssemos voltar para Ele em amor, amar de verdade a Deus, sermos sua imagem e semelhança. Deus é amor. Longe de Deus, os homens não conseguem amar. Quanto mais maldade, menos amor. Está dando para entender porque nós estamos vivendo o que estamos vivendo? É o símbolo das escolhas do homem, é o sinal das escolhas dos homens. As suas escolhas têm nos afastado de Deus. Deus nos deu esse direito de escolher.
mas prestaremos conta dessa liberdade que Ele nos deu. Prestaremos conta da liberdade que Ele nos devolveu, porque Ele nos devolveu para que nós voltássemos para Ele. Meus queridos irmãos, quando vivemos como se Deus não existisse, perdemos nossa própria identidade. Afastado de Deus, perdemos a sensibilidade para a essência de Deus. Ou seja, Deus é amor. Longe de Deus não conseguimos amar. E o que se é gerado de nós? Maldade. Quando vivemos sem Deus, a maldade que existe em nós vai nos deformando, que nós perdemos a nossa própria identidade. E qual a nossa identidade? Fomos criados imagens e semelhanças de Deus. E longe dele, nos tornamos um ser deformado. Longe dele, nos tornamos uma coisa, mas não aquilo que deveríamos ser no coração de Deus. Mas porque Ele nos ama, Ele nos deixa livres. Porque Ele nos ama, Ele nos deu a oportunidade de escolher voltar para Ele ou não. Jesus está dizendo no texto que nós acabamos de ler, eu quero, o que lemos no início, eu já estou encerrando. Jesus disse, eu quero amá-los, mas vocês não querem ser amados. Eu te pergunto, meu querido, nessa noite, mais uma vez, que foi a pergunta recorrente aqui nesse tema, nessa mensagem, as suas escolhas têm afastado ou têm aproximado você de Deus? Uma coisa é certa, estamos onde estamos porque escolhemos nos afastar de Deus. Que você use esse direito que o Senhor te deu. Escolha voltar para Ele. Existe uma canção que diz, todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia. Eu gosto de pensar assim. Assim como Adão, que naquele momento escolheu se afastar de Deus, temos escolhido dia após dia. E eu lhe pergunto, o que as suas escolhas têm gerado em você? O que as suas escolhas têm gerado na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus filhos? Tem aproximado ou tem afastado? Tem aproximado ou tem afastado? Ele lhe devolveu o livre-arbítrio. O meu desejo é que você escolha voltar-se para o Senhor. Que você escolha correr para os seus braços. Eu encerro dizendo na primeira pessoa, e que você também tome posse disso para você. Eu quero ser amado por Deus. Que você escolha ser amado por Ele. Que você diga, Senhor, eu quero viver esse amor. Porque Ele diz, eu quero amar você. Mas você é quem escolhe receber esse amor ou não. Eu quero ser amado por Deus. Eu encerro dizendo, eu quero também amar a Deus. Eu não quero ser só amado por Ele. Eu quero amá-lo de todo o meu coração. Que você possa dizer nessa noite, no que depende de mim, no que depender de você. Porque eu escrevo essas palavras e eu tomo posse dela. É aquilo que há no meu coração. Eu quero usar a minha liberdade de ir e vir para voltar aos braços de Deus. Nós éramos escravos, estávamos presos. Não tínhamos escolha. Ele nos deu o direito de escolher. Que você use o seu direito de escolher para decidir voltar para Deus. Voltar para o Senhor e viver tudo aquilo que Ele tem para você. Eu convido você a fazer essa mesma jornada. Escolha o Senhor. Escolha Deus. Porque o que temos visto nesse mundo é apenas o resultado dos homens que escolheram se afastar do Senhor. Que você escolha voltar para Ele, que você escolha estar com Ele, que você escolha amá-lo e ser amado por Ele e viver tudo o que Ele tem para você. Como a canção, você possa dizer, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Escolha o Senhor. Seja abençoado. Volte para Ele, pois Ele tem o melhor para você. Use o seu livre-arbítrio para voltar para Deus. Que Ele nos abençoe. Que Ele cuide de nós.
que Ele nos dê uma semana de paz. Amém, meus irmãos? Como eu disse no início do nosso culto live, as informações, deixa eu ver aqui que eu anotei, que eu não esqueci.